Antes de assistir, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Chamas da Vida, 7 de março a 11 de março. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 006, segunda-feira, 7 de março. Vilma diz a Pedro que Antônio é um marginal e que tem que ser preso. Pedro diz que Walter não queria envolver a polícia. Vilma diz que o lugar dos arruaceiros é na cadeia. Pedro pergunta por que Vilma está tão interessada em acusar Antônio. Antônio diz que Tomás sempre o perseguiu na fábrica. Tomás diz que Antônio é um marginal. Antônio dá um soco em Tomás. Carolina chega à casa de Pedro, mas encontra Ivonete. Carolina diz que foi dar apoio a Pedro. Ivonete diz que é a namorada de Pedro e que ele não precisa de apoio. Joaquim chega e diz a Ivonete que Rafa está com uma crise de asma. O delegado diz que Antônio está preso por condução perigosa. Antônio pede a Pedro para o ajudar. Pedro diz que ele cometeu um crime e tem que pagar. Pedro encontra Carolina e Ivonete fica com ciúmes. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 007, terça-feira, 8 de março. Carolina pergunta a Pedro sobre Antônio. Ele diz que Vilma denunciou Antônio pelo incêndio. Carolina vai tirar satisfações de Vilma. Ela diz que Vilma não tem direito de denunciar Antônio. Arlete diz que vai contratar um detetive para seguir Walter. Walter, tenso, dá dinheiro para um homem e diz para ele voltar para a terra dele e desaparecer. Brito fica desesperado com a gatinha Sharon Stone, que está presa na árvore. Raíssa sobe a árvore e agarra na gata. Tuquinha pergunta a Dionísio se ele acha que a filha dela desapareceu ou morreu. Carolina sozinha fica a pensar em Pedro. Arlete diz a Carolina que já percebeu que ela está a gostar de Pedro. Ela diz que está a prestar solidariedade ao Pedro. Walter não gosta de saber que Vilma se queixou de Antônio. Gildete diz a Carolina que acha que Vilma deitou fogo na fábrica. Carolina e Arlete dizem que eles nunca fariam aquilo porque gostam da fábrica. Tomás vai à casa de Pedro para falar com ele. Tomás diz a Pedro para se afastar de Carolina. Pedro diz que ele não manda nele. Resumo: Chamas da Vida, capítulo 008, quarta-feira, 9 de março. Tomás diz que vai transformar a vida de Pedro em um inferno se ele não parar de dar em cima de Carolina. Pedro diz que não entende como Carolina namora um cara como Tomás. Manu diz para a polícia que os carros não eram dela e de Antônio. Marreta diz que Antônio o fez perder o carro e que agora a polícia está no pé dele. Júnior diz para Ivonete que Raíssa beijou Casé na frente de todo mundo. Ivonete diz para Carolina que Tomás estava falando com Pedro. Carolina não entende por quê. Vilma diz que Tomás errou em avisar Pedro para ficar longe de Carolina. Vilma diz que Tomás tem que manter os inimigos próximos. Ela sugere que Tomás convide Pedro e Ivonete para jantar com ele e Carolina. Tomás diz que não gosta de Carolina. Eurico pergunta para Pedro sobre o homem que anda sozinho pela mata. Miguel é perseguido por dois homens no meio do mato. Vivi conta para Antônio que Pedro e Manu discutiram. Carolina diz para Walter que Pedro nunca cobertaria crimes. Walter estranha a preocupação de Carolina com Pedro. Ela diz que só quer ajudar. Arlete conta para vó Tuquinha que contratou um detetive para seguir os passos de Walter. Miguel é atingido por um tiro. Mesmo ferido, ele continua a fuga. Os homens seguem a marca de sangue. Guilherme diz para Casé que conheceu uma mulher no meio da rua. Casé pergunta quando Pedro vai casar com Ivonete. Neste instante, toca a sirene de emergência, enquanto Leo está pendurado na fachada de um prédio. Carolina diz para Tomás que é estranho convidar Pedro e Ivonete para jantar. Tomás diz que pisou na bola implicando com Pedro e Antônio e para consertar fez o convite do jantar. Ele diz para Carolina que Pedro vai levar Ivonete. Suelen diz para Ricardo que sofre na mão de Vilma, mas vai conseguir uma vaga na televisão. Roberto discute com Vilma.
Roberto diz para Walter que Vilma e Tomás podem ter colocado fogo na fábrica. Pedro faz o resgate de Leo. Marreta diz para Antônio que precisa de dinheiro para montar outro carro. Antônio diz que está sem dinheiro. Marreta diz para ele se virar. Leo confirma para Eurico que ele e Antônio picharam a fábrica. Pedro pergunta se eles colocaram fogo na fábrica. Leo diz que foi só pichação. Demoro arranja um trabalho em uma fábrica clandestina de fogos de artifício. Manu diz para Antônio que vai assaltar a casa dela e pegar dinheiro para o carro de Marreta. Antônio fica assustado, mas aceita a ideia. Tomás vai falar com Pedro novamente. Pede desculpa pela atitude e o convida para jantar com ele e Carolina. Pedro não entende convite. Tomás insiste. Pedro acaba aceitando. Suelen chega à produtora. Carolina pergunta se ele decorou o texto. Suelen diz que está nervosa para gravar o comercial. Suelen fica nervosa e não consegue gravar. Arlete diz para Gidete que o detetive descobriu que Walter parou o carro perto da fábrica no dia do incêndio e que ele se encontrou com um bandido da região de Tingua. Miguel passa mal com o tiro que levou, mas consegue entrar no carro. Miguel perde o controle de carro e bate em uma árvore. Casé está por ali e vai socorrer Miguel. Pedro e Ivonete chegam ao restaurante. Tomás e Carolina esperam por eles. Pedro olha Carolina e os dois não desgrudam do olhar. Resumo Chamas da Vida, capítulo 009. Quinta-feira, 10 de março. Pedro cumprimenta Carolina. Ivonete e Pedro se sentam. Ivonete fica deslumbrada com o restaurante. Carolina e Pedro não param de se olhar. Miguel é retirado na maca. Casé explica para um médico que o carro não tem placa e ele não tem ideia de quem seja o acidentado. Manu e Antônio colocam as capas roubadas da fábrica e entram sorrateiramente na casa. Manu vai pegar algumas joias. Antônio pega tudo o que vê pela frente. Ele esbarra em um objeto, que cai e faz barulho. Manu diz para Antônio fugir porque o pai dele está vindo. Pedro e Carolina conversam na maior sintonia. Tomás e Ivonete não gostam da sintonia dos dois. Carolina diz que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Ivonete, com inveja, derruba um copo de cerveja em Carolina, que percebe que foi de propósito. Pedro pergunta para Tomás se eles têm alguma inimizade com Walter. Tomás diz que não e que Walter o ajudou muito no passado, quando o pai dele foi acusado de roubo na fábrica. Ivonete diz que Carolina está dando em cima de Pedro. Ela diz que só conversou com Pedro. Ivonete diz que Pedro é dela. Arlete pergunta para Walter por que ele procurou um bandido no dia do incêndio da fábrica. Walter tenta esquivar, mas Arlete diz que contratou um detetive. Walter fica bravo pela Arlete. Arlete diz que quer saber a verdade. Thelma diz para Jairo que não quer transar sem camisinha. Jairo insiste e ela cede. Antônio e Manu chegam e mandam o Jairo e Thelma saírem da cama. Antônio diz para Jairo que roubou a casa de Manu. Manu diz que a mãe dela tem muitas joias em casa e que eles vão roubar mais. Walter diz que não pode contar para Arlete o que fez em Tingua. Walter diz para Dionísio que não vai conseguir guardar segredo por muito tempo. Ele diz que não pode magoar Arlete. Demoro chega ao barraco. O barraco explode. Vilma observa as chamas com imenso prazer. Ela curte o incêndio. Depois joga uma placa com o desenho da Fênix em êxtase e diz que são as chamas da vida. Resumo Chamas da Vida, capítulo 010. Sexta-feira, 11 de março. Pedro diz para Eurico que Tomás afirmou que não tem nada contra Walter. A sirene toca. Pedro, Júnior, Casé e Guilherme saem correndo para combater o incêndio na fábrica de fogos. Demoro fica sentando, meio zonzo. O corpo do dono do barraco é retirado. Vilma observa o incêndio escondida. Pedro, Casé, Guilherme e Júnior e outros bombeiros apagam o incêndio. Vilma sorri,
Fascinada, Rafa chega em casa e encontra Antônio e Manu com joias roubadas. Carolina diz para Arlete que vai fazer um documentário sobre os bombeiros. Dionísio diz para Walter que Arlete não pode saber a verdade. Casé diz que Raissa é gostosa. Júnior fica irado e tenta bater em Casé. Suelen ensaia cenas da peça dentro da fábrica. Roberto diz que se Vilma vê-la ensaiando, vai demiti-la. Ricardo diz para Dionísio que Vilma não chegou ao escritório ainda. Vilma chega ao escritório. Ricardo e Verônica se beijam na sala de reunião. Ivonete varre a calçada. Tomás chega de carro e paquera Ivonete. Ivonete diz que não gosta de Carolina. Tomás diz que já percebeu e completa que precisa conversar com Ivonete fora de Tíngua. Ela aceita. Carolina, Beatriz e Michele fazem uma reunião. Carolina diz que tem sintonia com Pedro. Beatriz diz que Demoro nunca mais apareceu. Walter conversa com Tomás e pede que ele confirme uma mentira para Arlete.